São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me São José, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Hoje Deus está falando por meio da sua palavra, através da igreja, que Ele é amor. Você concorda que Deus é amor? A gente só pode concordar com uma coisa que experimenta. Se você nunca experimentou o amor de Deus, como você vai saber que Deus é amor? Mas Ele é. O convite é para experimentar o amor de Deus. Senão, nunca vai saber. Não é um conhecimento só na base do conhecimento, só saber que é. É um conhecimento a partir de uma experiência. Saber que é, sentir o amor de Deus. Deus, Ele é compaixão. Deus, Ele se compadece de nós. A experiência com o amor de Deus, ela começa a acontecer a partir da compaixão que Ele tem para conosco. Como que a compaixão de Deus se dá na nossa vida? Não é nos melhores momentos da nossa vida. Deus tem compaixão daqueles que sofrem, daqueles que estão padecendo. Se você acha que tua vida está mil maravilhas, e o convite aqui não é olhar para as desgraças da sua vida e ter um olhar negativo das coisas que acontecem na tua vida, mas se você reconhecer diante de Deus que você é um mísero pecador, que não faz as coisas do jeito que Ele quer que você o faça, então você perceberá que você, muito mais do que qualquer outra pessoa, por causa dos teus pecados, e qualquer pecado merece, precisa da compaixão de Deus. Agora, a compaixão de Deus, ela começa a acontecer em nós, para conosco, quando eu reconheço que preciso de Deus, que sei que só Deus Ele poderá me ajudar. É como um doente que vai ao médico. Se você não reconhece a doença, a enfermidade, é porque você então reconhece que não precisa de um médico. Você vai no médico fazer o quê? A gente faz, né? Muitos fazem exame de rotina para saber se está tudo bem. Mas se não estiver tudo bem, marca 1001 exames, é consulta, é acompanhamento médico. Porque como é que o médico vai cuidar de você sem saber o que você tem? Primeiro precisa reconhecer, depois que reconhecer, apresentar-se diante dele, como se apresenta diante do médico. Ó, doutor, eu tenho essa doença, eu tenho essa enfermidade. Apresentar-se diante de Deus. Ó, Deus, eu tenho esse pecado, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema, eu tenho essa situação, eu tenho tudo isso que eu estou trazendo aqui para o Senhor hoje, porque eu sei que só o Senhor pode me dar os caminhos, me dar a solução, me dar a direção que eu preciso. A compaixão de Deus acontece na nossa vida, começa a acontecer quando nós reconhecemos que precisamos dele. A mulher lá que sofria mais de não sei quantos anos de hemorragia, ela sabia, já tinha procurado médico, já tinha procurado tudo, e foi atrás de Jesus. Gritou, Jesus, Jesus. Olha o esforço que a gente tem que fazer para que Deus olhe para nós, para que Deus tenha compaixão de nós, para que Deus nos salve, para que Deus faça um grande favor na nossa vida, um milagre, enfim, o que nós precisamos que Ele faça. Precisamos gritar por Deus. Ela gritou, foi, mas não desistiu, até que Jesus
aparentemente ignora a mulher, finge que não é com ele, passa direto, e ela insiste. E aí Jesus manda chamar a mulher e tem compaixão da mulher. Como tem compaixão do cego, Bartimeu, Marcos capítulo 10. Como tem compaixão do leproso, como tem compaixão de Lázaro. Deus tem compaixão de todos nós, porque Ele é amor. Porque Ele sabe que na compaixão, se nós permitirmos, nós experimentaremos este amor. O dia que Deus curar você, o dia que Deus te der um livramento, o dia que Deus fizer algum favor para você, favor aqui é só uma figura de linguagem, mas o dia que Deus fizer alguma coisa na sua vida, o dia que você deixar Deus fazer alguma coisa na sua vida, você vai reconhecer. E aí a atitude de Deus é permitir que aconteça algo na sua vida para que você reconheça que só Ele pode. Enquanto você não permitir, enquanto você não deixar, você não vai experimentar. E aí Deus vai permitir certas situações. Deus vai deixar que coisas aconteçam, para que no momento pior da sua vida, no momento em que você estiver lá no fundo do abismo, ainda não, porque talvez tua vida tá boa, né? Tá legal, tá gostoso, tá dando tudo certo, mas no dia que der errado, você vai saber que você precisa de Deus. Só que o errado da sua vida, e é nisso que consiste a vida de santidade, o errado na sua vida pode ser evitado. O pior momento da sua vida pode ser evitado a partir de hoje, de agora. Se você reconhecer que você precisa caminhar com Deus, porque quem caminha com Deus não vacila, quem caminha com Deus não lhe falta. Quem caminha com Deus é um caminho feliz, quem caminha com Deus está seguro, quem caminha com Deus não tropeça, quem caminha com Deus não vacila. Quem caminha com Deus está no caminho da santidade. Quem caminha com Deus não tem nada de mal, não tem nada neste mundo que possa lhe fazer uma pessoa infeliz. Não tem. Certas infelicidades podem ser evitadas se a nossa vida for uma vida de fato que caminha junto ao lado de Jesus. Deus, Ele é misericórdia. Ele é misericordioso. O que Deus é? Deus, Ele é amor. Deus, Ele é com o Pai. Deus, Ele também é misericordioso. Essas três qualidades de Deus devem lhe atrair. Se isso não lhe atrai, se isso não lhe chama a atenção do coração, então não reclama quando Deus permitir, desculpa falar, uma doença. Não reclama quando Deus permitir uma perca. Não reclame quando Deus permitir momentos de calvário na sua vida. Não reclama. A ausência de Deus e a ausência do amor, da compaixão e da sua misericórdia nos faz sofrer muito mais do que sofreríamos caminhando com Ele. Muito mais. Sempre Deus, Ele o foi e sempre será amor, compaixão e misericórdia. O que eu tenho sido, o que você tem sido, como você tem sido, como você tem agido, o modo como qual você tem se comportado diante de Deus, não muda o que Deus é. Olha que coisa boa. O modo como você tem vivido não muda o que Deus é. Deus sempre será aquilo que Ele sempre foi, desde toda a eternidade. Olha que maravilha. Então, Padre, eu posso continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo, se o modo com o qual eu estou vivendo, se o modo como eu ajo, o modo como eu tenho me comportado não muda quem Deus Ele é, eu vou continuar sendo quem eu sou. Existe uma diferença. Não muda quem Deus Ele é,
não muda. As tuas infidelidades, os teus pecados, não muda quem Deus Ele é. Ele sempre será Deus. Não é Deus quem muda. Na verdade, o que muda somos nós. Nós em quem mudamos. O modo como eu me apresento diante de Deus, na infidelidade, no pecado, longe de Deus, longe da presença de Deus, o modo como eu levo a minha vida, uma vida sem rezar, uma vida sem ir à missa, uma vida sem reconhecer que necessita de Deus, não muda Deus, muda a nós mesmos. Porque venhamos e convenhamos, no mundo de hoje existe uma diferença entre aqueles que caminham com Deus e entre aqueles que não caminham com Deus, entre aqueles que buscam Deus na igreja e não caminham e não buscam Deus na igreja. Ah, padre, mas quem vai na igreja fica falando mal dos outros, quem vai na igreja fica fazendo coisas erradas. Eu tenho um pensamento com relação a isso. É melhor estar na igreja tentando do que não estar tentando. E sabe por quê? Porque Deus ele não olha para as aparências. Deus não nos trata como nos exigem as nossas faltas. Para Deus é melhor um pecador dentro da sua igreja que o está tentando com todas as dificuldades, buscando do que fora e não buscando. A única oportunidade que Deus nos dá e nos dará para que nós possamos reconhecê-lo tal como Ele é dentro da igreja. Você pode passar anos da sua vida sem vir buscar Deus. Você pode passar anos da sua vida sem rezar, mas no último momento da tua vida você vai reconhecer o quanto tempo você perdeu longe de Deus. Grava o que eu estou dizendo. Todas as pessoas, todas, no momento da sua morte, no último momento da sua vida, vai reconhecer o quão a alma era necessitada de Deus. Só que pode ser muito tarde. Por isso que no fim da vida chama o padre. Por isso que quando morre a família manda chamar o padre, faz exéquias. Busque Deus agora, porque a nossa busca de Deus não muda quem Deus ele é, mas muda quem nós somos. Muda você. O modo como eu me apresento diante de Deus muda quem eu sou. E muda o modo como Deus ele vai agir em minha vida. Somos nós, através daquilo que Deus quer que nós façamos, que muda o modo como Ele age em minha vida. Se eu busco reconhecendo Ele como meu Senhor e como meu Salvador, apresentando-me diante dEle com todos os meus pecados e reconhecendo, Deus, eu não mais preciso dos meus pecados, Deus ele vai agir como? Ele vai ter compaixão de você, Ele vai ser misericordioso com você e Ele vai te amar. Uma coisa é saber que Deus me ama. Você sabe agora que Deus me ama, que Deus te ama. Eu sei que Deus me ama. Todos nós aqui sabemos agora que Deus nos ama. Uma coisa é saber que Deus me ama, outra coisa é experimentar o amor de Deus, o amor que me ama. É completamente diferente, não se compara mais. Eu não consigo saber que uma coisa é boa sem ter experimentado. Não dá para saber o sabor de uma comida sem prová-la. Se você tem essa capacidade, acredito que não, nem os animais. Porque se para um animal você der uma comida ruim, ele não come. Tem animais que são mais espertos que nós. Tem gente que fala que não, Deus não me ama. Como é que você sabe que Deus não te ama, se você nunca experimentou o amor de Deus, você nunca deixou ser atingido pelo amor de Deus? Se eu reconheço Deus, eu sou pecador, então Deus ele vai agir com misericórdia. Deus, eu preciso mudar de vida, Deus vai ter compaixão e vai te ajudar.
Se você rezar mais, Deus vai mostrar os caminhos, Ele vai dar luzes, Ele vai te dar sabedoria. Hoje, como eu e você devemos nos apresentar diante de Deus? Como você deve se apresentar diante de Deus? Diante de Deus hoje, diante do que fala a palavra de Deus na liturgia de hoje, e a palavra de Deus hoje fala do que fala a palavra de Deus na liturgia de hoje? Fala de perdão, não é? Está aí uma grande dificuldade nossa. E como Deus gostaria que você entendesse, porque você quer ser perdoado por Deus, não quer? Reconhecer os teus pecados. No momento do ato penitencial, você reconheceu que é pecador, você reconheceu os seus pecados, o fruto da graça, do perdão de Deus na nossa vida se dá se nós fizermos aquilo que Deus está pedindo para que nós façamos. Perdoai e sereis perdoados. É como uma confissão. E quando é que a absolvição dos teus pecados, ele acontece quando você confessa diante de um sacerdote. O sacerdote dá penitência, não dá, reza um Pai Nosso, um terço, faz uma obra de caridade. Essa penitência é a vontade de Deus para você. Olha, você para pagar o perdão, para você pagar, apagar da sua alma os teus pecados, para você concretizar o perdão de Deus na sua vida, você precisa pagar a tua penitência. Você precisa fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai deixar a sua alma mais limpa, mais pura. E Deus está dizendo assim: a penitência não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7, perdoar. Então Deus está falando hoje para nós sobre o perdão, e essa é a proposta de Deus. Talvez você não queira o perdão de Deus hoje, porque se para você experimentar o perdão de Deus é necessário que você perdoe alguém. Se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Isso tem que estar muito claro para você. Se tem alguém na sua vida, se tem alguém na sua história, se tem alguém com quem você convive ou se encontra por vezes e não fala porque está magoada, está chateado, está com raiva, está com ódio, está com ira, Deus também não vai te perdoar. E não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz. Nós somos tão ignorantes às vezes que não sabemos distinguir em nós e para nós aquilo que é ruim. Agimos como se aquilo que é ruim fosse bom para nós. Eu não sei onde uma pessoa vai parar que se alimenta de raiva, de ódio, de ira, de falta de perdão, vai parar no inferno. Vai no inferno. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E se você não for perdoado, para onde você vai? Para o inferno. Tá calor, não tá? Diz que lá queima muito mais. Oh, aleluia. Eu não quero ir para lá, não. Não tem ar-condicionado no inferno. Se você não perdoar, filho de Deus, filha de Deus, e essa vai ser a maior dor do coração de Deus, você também não vai ser perdoado. E olha que bonito, vai comungar Jesus sem ser perdoado. Olha que bonito, vai participar de uma missa sem ter perdoado e sem ser perdoado. Isso não vai mudar Deus. Vai mudar o modo como Deus vai agir na sua vida. E pode ser que o modo com o qual Deus vai agir na sua vida, você não queira. Se a proposta de Deus é perdoar, então, para que eu possa alcançar o perdão dele, então a proposta é apresentar-se diante dele. De que modo? Arrependido dos pecados, arrependido de ter odiado, arrependido de ter ficado com raiva, arrependido de ter se sentido magoado, arrependido de ter olhado feio para o irmão, para a irmã, para os filhos de Deus.
Ou eu faço o que Deus pede, ou eu não faço. Toma uma decisão. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei e como Deus fez. Aí você está criando para você uma verdade. Você está vivendo num mundo de solidão, não, um mundo solitário. Você está criando uma verdade para você. Você está achando e desenhando para você que a vida e o modo com o qual você deve agir é assim. Não, eu não vou perdoar porque eu estou magoado, eu estou ferida, eu estou... Enquanto você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Enquanto você não se livrar disso, Deus também não vai te perdoar. E aí você vai ficar empurrando com a barriga. Tem que se apresentar diante de Deus hoje arrependido. E eu acredito que assim, se assim for, se assim nos apresentarmos diante de Deus, aí sim, nós vamos experimentar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, e aí Deus terá compaixão de nós. Não sejamos insensatos diante da proposta que a palavra de Deus nos faz hoje. Não seja insensato. Deus nos faz uma proposta por meio da palavra. E como Deus constrói, como Deus está tentando construir isso dentro do nosso coração. O modo como o qual Deus fala na palavra de Deus, na sua palavra, na liturgia de hoje, está muito claro. E por isso nós não podemos ser insensatos. Veja se você não concorda. Rancor é bom, raiva é bom, ódio é bom, ficar magoado e magoada, ficar com raiva do próximo, da imagem e semelhança de Deus é bom? Olha o que diz a primeira leitura de hoje. A palavra de Deus diz, livro do Eclesiástico, capítulo 27, versículo 33. O rancor e a raiva são coisas detestáveis por Deus. É detestável. Esse rancor que você está sentindo, essa raiva que você está sentindo, já parou para pensar que faz com que você se apresente como uma pessoa detestável aos olhos de Deus? Você não quer perdoar, não quer tirar isso de dentro do teu coração. Olha como você está se apresentando de Deus, você não quer. Então o olhar de Deus para você nesta noite, se for assim como você se apresenta diante de Deus, é de rejeição. Deus não quer você assim. Deus não quer. Deus não quer, Deus não aceita, porque são detestáveis certos sentimentos, certos desejos dentro do nosso coração. Até o pecador, o verdadeiro pecador que reconhece as tuas misérias, procura dominá-las, dominar a raiva, dominar o rancor, dominar aquilo que é detestável. Quem se vingar do próximo, versículo 28 da primeira leitura de hoje. Quem se vingar do próximo, encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos teus pecados. Perdoa, e faça isso logo, porque amanhã ou depois você vai estar chorando diante de Deus, reclamando da vida que você está tendo. Perdoa. O perdão, a falta de perdão, o rancor, a raiva, o que é detestável aos olhos de Deus, atraem coisas ruins para dentro de nós. Atraem coisas que não são de Deus, atraem as coisas do diabo para dentro de nós, para a nossa vida. Deus, se você não se arrepender, pedirá severas contas dos teus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Olha que bonito. Você rezou no ato penitencial, pediu, Senhor, tende piedade de nós. Você rezou, Kyrie eleison, Senhor, tende piedade, Cristo, tende piedade.
Senhor, tende piedade. O padre levantou a mão, ou disse lá, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Você inclinou-se diante de Deus, esperando que Deus lhe perdoe. O perdão foi derramado, mas não atingiu. O perdão foi derramado, mas não penetrou o seu coração. Por quê, Padre? Porque existem coisas dentro de você que não dão espaços para o amor, a misericórdia e a compaixão de Deus. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo, porque quando você orar, teus pecados serão perdoados. Quando você pedir perdão para Deus, antes perdoa quem te magoou, perdoa quem te feriu, perdoa a injustiça que cometeram para com você, para que Deus, Ele escute a tua oração. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Eu acho muito direta a palavra de Deus hoje, mais direto e mais claro que isso, eu acho que só Deus descendo na terra. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a cura a Deus? E não só a cura, ou pedir qualquer outra coisa a Deus. Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Como? Se você não perdoa, como você quer que Deus te perdoe? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Está valendo. A palavra de Deus salva. Hoje, o Evangelho, a palavra de Deus, na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura de hoje, leva-nos a refletir sobre o perdão. Isso está claro para nós. E o perdão é o objetivo principal, é a intenção principal de Deus na sua vida hoje. É preciso perdoar. Eu espero que ao longo dessa missa você reconheça não só que você precisa perdoar, mas reconheça a quem você precisa perdoar. E quando tiveres coragem, espero que seja hoje, porque está escondido no perdão que é dado e no perdão que é recebido uma graça que nós desconhecemos. Você não sabia, mas vai saber. Sua vida pode ser muito melhor com Deus se você fizer o que Deus está te pedindo. Na verdade, Deus ele não está pedindo, Ele está mandando. E se nós não fizermos, cometeremos um grande pecado, o pecado da desobediência. O mesmo pecado que por orgulho expulsou Lúcifer do céu. E você, se desobedecer a Deus, estará se igualando àquele tão quanto, sendo anjo da luz, foi indigno de estar na presença de Deus. Está escondido para você, está guardado para você no perdão que está nas mãos de Deus. Deus tirou do teu coração misericordioso uma grande graça que Ele quer dar a você, mas Ele só vai dar quando você o obedecer. Quando você fazer o que está sendo muito difícil para você, perdoar. Quando você fizer isso, Deus vai falar, toma, é seu, eu guardei para você. E você vai ver que sua vida vai melhorar. A sua vida com Deus vai melhorar e Deus derramará graças sobre sua vida, sobre sua história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio Deus Pai,